No último dia 16 de março de 2022, o STJ julgou, em sede de recursos repetitivos, o tema 1076, que versava a respeito da fixação de honorários sucumbenciais por equidade em processos que têm um valor muito elevado, né, com proveito econômico muito elevado. Enfim, tentaram dar um jeitinho para que o advogado não precisasse receber tanto pelo trabalho envolvido nesse processo, que o valor é muito alto, seria quase que um enriquecimento sem causa, etc, etc, etc. Mas não é bem assim que funciona. Por quê? Porque a fixação dos honorários por equidade, ela se dá em situações em que ou o proveito econômico ele é irrisório ou ele é inestimável. Inestimável é aquilo que não pode ser estimado, não é aquilo que é muito alto, é aquilo que não pode ser estimado. Então é preciso ali usar critérios de razoabilidade para que se fixe os honorários advocatícios. No mais, em regra, os honorários eles são fixados ali no mínimo de 10% e no máximo de 20% sobre o valor da condenação, sobre o valor do proveito econômico obtido ou, caso não seja possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. Só que o que tem acontecido? Em casos que tem um proveito econômico muito alto, em casos ali que o valor da condenação ele é muito alto, a parte sucumbente ela tenta se esquivar de ter que desembolsar ainda mais dinheiro e uma grande soma a título de honorários advocatícios. Mas o STJ, com dor no coração, pelo que a gente pôde ver quando do julgamento, decidiu que não há como driblar essa regra do Código de Processo Civil e é preciso sim que a parte se vire para arcar com os honorários advocatícios. Pois bem, esse entendimento começou a ser aplicado agora pelos tribunais estaduais, né, aplicando no caso esse precedente que é vinculante, né, julgamento em sede de recursos repetitivos do STJ, e agora foi a 23ª Câmara de Direito Privado do TJ de São Paulo. O que acontece? Teve ali um processo e etc. Determinada parte perdeu e o valor da causa era de 2,2 milhões de reais. E o que o juiz fez? Fixou ali, no caso, o piso de 10% dos honorários sobre esses 2,2 milhões de reais, honorários advocatícios de 220 mil reais. O que a parte sucumbente pediu? Mas o valor não se justifica, é muito alto, é muita coisa, vai ficar muito pesado, é quase que um enriquecimento sem causa, né? Esse trabalho não vale 220 mil reais, esse trabalho advocatício. Então pediu para que fosse reduzido os honorários para 10 mil reais. E agora, por unanimidade, a turma julgadora, essa 23ª Câmara de Direito Privado, negou o provimento ao recurso e manteve os honorários nessa proporção. Então, esse entendimento do STJ ele é vinculante, ele precisa ser aplicado pelos tribunais estaduais. Eu abro aspas agora para o desembargador relator, que diz o seguinte, a despeito de entendimento anterior, em sentido contrário, este relator passou a adotar o recente posicionamento sedimentado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, bem como o proveito econômico da demanda, forem elevados, sendo obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do atual CPC, a depender da presença da fazenda pública na lide. Então, a apreciação equitativa ela se dá nos casos em que não é possível mensurar o valor, porque ou ele é irrisório ou ele é inestimável. Mas, no caso assim, ou ele é irrisório de modo que os honorários advocatícios, eles não, fixados no percentual, eles não vão pagar devidamente, né, o serviço do advogado, não vão ser suficientes para remunerar o trabalho que o advogado teve, ou quando ele, no caso ali, o valor ele é inestimável, ou seja, não é possível você atribuir o valor certo. Então, nesse caso, né, faz ali uma interpretação, uma medição ali equitativa, etc. Mas, como não é o caso, como o valor ele é líquido, né, você tem o valor na sua mão, mas ele é muito alto, a paciência. Então, nesse caso,
né? Que se tentasse resolver o assunto antes, de uma maneira talvez consensual, etc., e não se provocasse o judiciário, demandasse do advogado todo esse trabalho para depois você não querer pagar os honorários dele, né? Então, aí uma jurisprudência já agora no TJ de São Paulo, bastante favorável à advocacia, é o processo número 100.6980-39.2020.8.26.0100. TJ de São Paulo, 23ª Câmara de Direito Privado. Juliano de Henrique Melo, advogado civilista. A gente volta com mais vídeos. Muito obrigado pela atenção.